Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Se por acaso você queira receber os estudos, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Vamos aqui, nós estamos lendo esse livro aqui, pessoal, um livro muito bacana, tá trazendo as informações que está nos ajudando a entender muitas coisas, né, com relação à história da igreja. E o nome dele é Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Hoje nós vamos falar algo interessante, nós estamos falando sobre o período do humanismo, né? E o que nós vamos falar hoje é a crítica à Vulgata, beleza? É um assunto interessante, pessoal. Vai entrar em questões doutrinárias da igreja, beleza? Só que eu quero trazer uma mensagem, uma breve, pequenininha, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, somente um versículo, que se diz assim, versículo 16. Ao anoitecer, levaram a Jesus. Aqui está escrito Jesus, alguns defendem a ideia no grego Yeshua e no hebraico Yahushua, beleza? Muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Interessante, né, pessoal? Pessoal, é algo impressionante. Você lê os evangelhos, né? Tanto o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você fica fascinado com tanto de milagre, com tanto de espírito, de enfermidades que o povo tinha, né? Que ao encontrar o Messias, ao encontrar Jesus, né, era curado, tinha vida transformada, as pessoas tinham a vida totalmente mudada, né, da água para o vinho. Então, quando nós temos um encontro verdadeiramente com os ensinamentos do Messias, que ele declara claramente que aquele ensinamento vinha do Pai, né, vinha do Altíssimo, vinha do Eterno, e quando ele entra de uma forma sobrenatural no nosso coração, na nossa mente, nós somos curados, nós somos sarados espiritualmente. É importante a gente lembrar, pessoal, que tem pessoas que estão doentes, né? Tem algumas enfermidades que é através da alimentação, é através de muitas coisas no âmbito terrestre. Se for algo no âmbito espiritual, que você vê várias vezes acontecendo, você pode, através de uma oração, você pode fazer com que essa pessoa seja curada. Então, é interessante a gente colocar essa observação, porque tem muita gente que não sabe, né? As pessoas, por que eu já ouvi algumas pessoas, por que você fica pregando aí, por que tu não vai para o hospital e ora lá pelas pessoas que estão doentes? Não é bem assim. Tem pessoas que estão doentes por causa de alguma coisa, né? Que ela comeu, que ela algo terreno, né? Se for algo espiritual, que tem também pessoas, hoje existem pessoas enfermas por causa de problemas espiritual. Aí sim, aí é importante, né, ter uma pessoa lá, ou ela própria pode estar orando ali, né, e essa pessoa ser liberta daquele mal que existe. Incrível que pareça, se você ler ali o Novo Testamento, você vai ver vários exemplos de pessoas que tinham esses problemas espirituais, beleza? Então vamos lá, para não prolongar muito, vamos aqui entrar no assunto que é a crítica à Vulgata. Nós vamos dividir em 3 vídeos pequenos para não ficar muito longo, beleza? Então vamos lá. O projeto literário
e cultural do humanismo pode ser sintetizado no lema "Volta às fontes originais". O filtro, representado pelos comentaristas medievais. Quer em relação aos textos legais, quer a Bíblia. Foi posto o lema com a finalidade de que os humanistas pudessem se envolver diretamente com os textos originais, aplicado à Igreja cristã. O lema Fontes representava um retorno direto às obras mestres do cristianismo, aos autores patrísticos e, sobretudo, à Bíblia. Estudar as línguas de origem, isso exigia um acesso direto aos textos do Novo Testamento, no grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Eu até coloquei, tem uma observação de alguns autores patrísticos falar de um evangelho em hebraico. A primeira edição grega do Novo Testamento foi produzida por Erasmo, em 1516. O texto de Erasmo não era tão confiável quanto deveria. Ele tiveram acesso somente a 4 manuscritos para a maior parte do Novo Testamento, bem como a apenas um manuscrito para a sua parte final, o livro de Apocalipse. Por coincidência, o manuscrito deixava de fora 5 versículos, os quais tiveram de ser traduzidos para o grego pelo próprio Erasmo. A partir da versão latina da Vulgata, entretanto, essa edição foi um marco literário. Pela primeira vez, os teólogos tinham a chance de comparar o texto original do Novo Testamento, em grego, com sua versão Vulgata, posterior em latim. Erasmo baseava-se em estudos anteriormente feitos pelos humanistas italianos. Lorenzo Valla demonstrou que a tradução registrada da Vulgata de vários textos importantes do Novo Testamento não se justificava, como uma série de práticas e crenças da Igreja medieval era fundamentada nesses textos. Aqui, pessoal, onde eu quero chegar. Eu já falei isso num vídeo anterior e vou continuar falando. Não deve criar doutrinas através de passagens bíblicas, isoladamente. Isso é um equívoco, isso é um erro gravíssimo, né? Então, infelizmente, muitas doutrinas e ensinamentos nas igrejas são feitos através de trechos da Bíblia, trechos dessas cartas dos evangelhos do Novo Testamento. Isso é um equívoco. As alegações de Erasmo foram vistas como um receio e alarme por muitos católicos conservadores, os quais desejavam a manutenção dessas práticas e crenças. Então, as pessoas já estavam praticando, já tinha fé, acreditavam naquilo que ele estava fazendo. Então, é importante eu destacar aqui, infelizmente, tem muita gente que pratica, tem fé em algumas crenças, algumas doutrinas, alguns ensinamentos que não tem fundamentação histórica. O Messias não pediu, os apóstolos não faziam, foi desenvolvido aí de forma equivocada. E na mesma proporção, com um enorme prazer pelos reformadores, os quais desejavam eliminá-las. Então, eu vou ficar somente até aqui e aí eu vou trazer os outros vídeos, parte 2 ou parte 3, para a gente dar continuidade no assunto. Mas aqui mostra bem claro que os reformadores eliminaram algumas dessas práticas, algumas dessas doutrinas, né, que estavam de forma equivocada. Então foi através desses estudos aqui que eles viram que tinha algumas doutrinas e práticas que a igreja praticava, né, que não tinha fundamentação, né? Então é importante. Nos outros
vídeo nós vamos dar continuidade no assunto. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.